Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 8º, Lei do Progresso. Vamos iniciar e finalizar o item... Não vamos finalizar não, vamos só iniciar o item Civilização, questões 790, 790A, 791, 792 e 792A. Eu vou deixar a questão 793 para amanhã, desculpa, porque tem uma explicação bacana de Kardec, e aí nós vamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto no vídeo de amanhã, tá bom? Por isso que nós vamos dividir em duas partes. Vamos lá. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, o importante é que a doutrina espírita seja divulgada, tá bom? Vamos lá. Civilização na Lei do Progresso, questão 790. A civilização constitui um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto. O ser humano não passa subitamente da infância à idade madura. 790A. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Tá, a civilização aqui era tida como um pouco diferente do que é hoje, na época de Kardec, no século XIX. Já estamos no século XXI, estamos gravando esse vídeo em 2023, já é um pouco diferente do que diz no quesito civilização. Civilização, hoje nós usamos esse termo um pouco diferente. Quando nós falamos o homem mais civilizado, então dizemos o homem menos embrutecido. Homem ou mulher, ser humano, né? Menos embrutecido. É esse o ponto. Quanto mais civilizado, menos capaz de cometer barbáries, menos capaz de cometer crimes. Hoje tem um significado diferente. Hoje civilização tem um significado diferente. No século XVI, civilização era sinônimo praticamente de grandes assassinatos, de grandes equívocos, de extermínio em massa, principalmente nos locais descobertos. Porque é curioso, né? Você descobrir um país como o Brasil, chegando no Brasil tem um monte de índio lá, tem um monte de índio cá, tem um monte de índio acolá, tem um monte de índio para tudo quanto é lado. Civilizações inteiras de incas, maias e astecas que passaram pelas Américas. E aí simplesmente descobriram o Brasil. E aí extermina as civilizações que vivem no local, como se isso fosse um grande feito. Então civilização era sinal de morticídio, de crueldade. Essa mesma civilização que depois ainda escravizou homens e mulheres durante 400 anos, quase. No Brasil, 350 e poucos anos. No Brasil. Verdadeira mancha kármica que o Brasil demorou muito. Há quem diga, inclusive, que já está sanado, ainda não está, e outros dizem que não está sanado. Na minha opinião pessoal, ainda não está resolvido. A Guerra do Paraguai já é uma chaga violenta no karma civilizatório, no karma do Brasil. Esse praticamente já está extirpado, esse verdadeiramente sim, principalmente por conta de Itaipu, né, da usina hidrelétrica de Itaipu, mas o karma gerado pela escravização do negro, que é marca registrada portuguesa, né, que foram os portugueses em seu estado crudelíssimo, extremamente cruéis, que foram assassinos, que dizimaram aquilo tudo que existia no Brasil, de povos, aspas, selvagens, na realidade eram silvícolas, e principalmente os bandeirantes eram grandes assassinos. O que os índios sofreram, o que os negros sofreram na mão deles é um negócio impressionante. E depois, quando aqueles que já se julgavam brasileiros continuaram com isso, daí veio o karma. O karma, no que diz respeito à escravização para Portugal, já foi praticamente sanado, principalmente por tudo que aconteceu na dependência da Espanha, enfim, toda a história. E Portugal
embora os portugueses ainda se achem extremamente importantes no mundo, eles foram bastante massacrados por causa disso, né? E meio que pararam no tempo. É o karma da escravização, né, dos negros, não só o que aconteceu no Brasil, mas o que aconteceu também na África, né, muito grave. Já estão se recuperando, já está quase quitado também, mas ainda tem por quitar, e o Brasil, evidentemente, ainda tem por quitar no que diz respeito ao karma, ao chamado karma da escravização, né? Então, civilização no século XVI, XVII, XVIII e XIX era sinônimo de crueldade e de massacre, de genocídio, de extermínio de outras raças. Hoje, civilização tem uma outra conotação. Quando se fala de uma pessoa civilizada, quase que a gente imagina uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, uma pessoa do bem, né? Então mudou um pouquinho a semântica dessa palavra, né? Só para a gente situar aqui nas colocações. 791. A civilização um dia se purificará de tal maneira que fará desaparecer os males que tiver produzido? Resposta: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor, porque a evolução do ser humano, como a gente já falou nos outros vídeos, requer que as duas asas estejam do mesmo tamanho para alçar os voos da evolução. A asa do conhecimento e a asa do amor. Via de regra, essa daqui desenvolve primeiro, e aí com o conhecimento do bem e do mal, principalmente, e do autoconhecimento, desenvolve-se então a asa da moral para evoluir. A civilização com o verniz da civilização, que se fala muito isso, desde a minha época de faculdade, a gente ouve muito falar do verniz social, ou seja, a pessoa tem essa ideia de que aos olhos dos outros tem que fazer o certo. Já é um começo, já é um passo. Esses seres civilizados à vista de todos, quando forem civilizados também quando ninguém está olhando, fatalmente serão então estará feito um grande progresso daquela civilização. Quando nós fizermos a céu aberto a mesma coisa que se nós fizermos quando ninguém está vendo, a mesma coisa que nós fizermos ao céu aberto, você entendeu, né? A céu aberto a gente é todo bonito, etc, etc. Quando ninguém está vendo, como que a gente é? Se nós formos exatamente igual, o progresso já estará feito como indivíduo e como civilização. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos a obter esse bem. Livre-arbítrio, né? 792A. Não seria também porque, ao criar novas necessidades, a civilização desperta novas paixões? Resposta: sim. E porque todas as faculdades do espírito não progridem simultaneamente? Também. Para tudo é necessário que haja um tempo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Aí ele pede para a gente olhar a questão 751. 751. Como se explica que em certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio integre os costumes e seja consagrado pela legislação? Resposta: o desenvolvimento intelectual não pressupõe a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que viveu muito sem melhorar. Ele apenas sabe. Essa é a citação. Essa questão 751 nós estudamos no último dia 17 de setembro. Tá lá no vídeo do dia 17. A gente comentou muito sobre esse assunto. Então o fato é que não dá para se fazer tudo. Uma civilização ela não evolui como um todo, ela não leva os indivíduos todos para a evolução, porque não é assim que funciona. Não é a civilização que faz com que eu evolua. Os seres humanos, nós evoluindo, levaremos a civilização a outros patamares. É esse o ponto. É esse o ponto. Ah, Fábio, mas se eu vivo num local em que os costumes, a forma de agir é mais polida e tudo mais, eu vou evoluir.
Vamos analisar se isso é verdade? Numa colônia espiritual, quando nós estamos na colônia espiritual e passamos por lá muitos anos, na colônia espiritual a gente está rodeado de pessoas boas. A gente está com a vibração nivelada pelos dirigentes e diretores da instituição, mais a luz toda que vem das unidades da divina elevação. Então, com isso, nós estamos bem. É lá que nós escolhemos as provas difíceis, porque nos achamos com capacidade para fazer, etc, etc. E lá temos o comportamento nobre, nós perdoamos, nós sentamos à mesma mesa com inimigos vorazes nossos. E aí a gente fala, não, vamos nascer como pai e filho, qual o problema? Estamos aqui para isso, para evoluir. E aí nasce aquele inferno, filho que mata pai, pai que mata filho, e todas as atrocidades que a gente vê no dia a dia. Não estávamos no plano espiritual, não estávamos numa civilização avançada, não estávamos num lugar em que a vibração era toda elevada e que estávamos nivelados por cima. Estávamos, saímos daquela civilização, trouxemos conosco aquilo que a gente é. Então, na realidade, a civilização nunca vai fazer com que eu evolua, ela vai me dar condições. Então, quem nasce numa cidade extremamente pobre do Brasil, que não consegue situação nenhuma para estudar, essa civilização não lhe oferece condições de aprendizado intelectual. Isso vai atrasá-lo moralmente? Fatalmente vai. Porque eu preciso primeiro do intelecto desenvolvido para entender o bem e o mal e modificar-me, não me revoltar, etc, etc. Daí a função importantíssima do Espiritismo nessas comunidades. Mas enfim, quem nasce, por exemplo, no Japão, ou vamos pegar um país europeu como a Bélgica, por exemplo. Você pega a Bélgica, você vai ter subsídio do governo o tempo todo para que você estude se você não tiver condições. E você vai receber para estudar. Você vai ser pago pelo governo para estudar. São vários países europeus que fazem isso, estou citando a Bélgica. Pagam para que você estude, para que você tenha condições, independentemente dos seus pais terem ou não, para que você estude. Esse país oferece condições de desenvolver o intelecto. Mas todos os belgas são corteses, gentis, são bons, só fazem o bem, são a figura do Cristo na Terra? Não. Quando isso acontecer, a Bélgica será o melhor país. Até lá é apenas um país que gere muito bem os recursos públicos e faz com que as pessoas que vivem ali, os belgas, tenham as melhores condições possíveis que um governo pode oferecer. Simples assim. A civilização, ela é a soma de todos nós. A civilização é a soma de todos nós. Não transforma ninguém em bonzinho nem em ruim. Não é? É isso. Amanhã a gente finaliza então a parte da civilização na Lei do Progresso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, até amanhã.